E que tal? Esse é o canal Território Gremista, chegando aqui no YouTube para mais um vídeo. Vamos falar um pouco desse jogo, Grêmio Vitória, uma extremamente importantíssima vitória do Grêmio, extremamente necessária vitória do Grêmio, onde já começa com a escalação do Grêmio me surpreende, tá? A escalação do Renato me surpreende. Ele realmente foi tentado colocar em campo o que o auxiliar técnico do Renato falou no final do jogo contra o São Paulo lá. Que o Grêmio que iria entrar em campo para enfrentar o Vitória seria basicamente o mesmo que termina o jogo amassando, empurrando o São Paulo para trás lá no Morumbi. Claro que ele se referia também muito à vontade do time, né? Aquela vontade, aquela pegada do time. Mas de qualquer forma, a mim pelo menos surpreende, porque eu tinha quase certeza que o Renato viria com o Galdino de centroavante, mas não, né? Ele vem ali com Edenilson, Natan, Pescador. Cara, será que a essa altura do campeonato, depois de um ano vagabundeando no Grêmio, esse cara vai começar a jogar bola? Olha, vamos ter que esperar para ver. Mas ele vem, o Edenilson, o Pescador, o Soteldo e o Pavon, né? E aí eu acho que o técnico do Vitória, ele observou isso aí, ele observou, com certeza, ele observou como é que o Grêmio termina o jogo lá com o São Paulo. E ele olha ali a escalação e os caras veem com a mesma ideia, com a mesma proposta. É praticamente o mesmo time. E ele sai fechadinho. O Vitória sai fechadinho, batendo forte, marcando, tentando não deixar o Grêmio ter o toque de bola, né? Saiu fechadinho, explorava um contra-ataque que outro. Temos que louvar, acho que eu não me lembro, tá? Qual teria sido o último jogo que o Grêmio não tomou gol, tá? Mas o Marquezinho não foi muito ameaçado, mas eu tava com um receio, um temor, que o Vitória tentou uma vez por outra ali os jogadores bater de longe. Cara, daqui a pouco esses caras pegam um pombo sem asa aí e me acerta o ângulo do Marquezinho. Porque o Grêmio ainda continua com aquele probleminha ali em alguns momentos as linhas muito espaçadas, aquele espaço ali entre os volantes e os zagueiros, e às vezes ali, vez por outro, os jogadores do Vitória tentaram bater no gol, mas ou foram bloqueados, houve o ajuste ali no momento da defesa, ou tocaram para fora. Tá? Mas foi bem, cara, o Reinaldo foi bem, tá? Para mim ali, apesar de não ter sido muito exigido, eu venho falando aqui, o Reinaldo é um lateral ofensivo. O Reinaldo tem que ter uma cobertura ali para ele, tem que ter quando o Grêmio é muito atacado por um time com muita qualidade, tem que ter cobertura pro Reinaldo. Ontem, assim como toda vez que o Grêmio dá uma mínima encaixada, o time, tá? O Reinaldo vai bem, cara. O João Pedro é muito regular. Geralmente ele joga direitinho. O João Pedro já tem essa questão de saber atacar e ter uma reposição defensiva melhor. O Reinaldo não tem isso. A dupla de zaga foi bem, que sai jogando, o Kahneman e o Rodrigo Eli. Rodrigo Eli eu venho falando também no arroz e feijão. Ele tem um senso, uma percepção boa de recomposição, de antecipar, né? No arroz e feijão ele vai bem. Depois entra o Jeromel, também segue direitinho a dupla de zaga, não deram nenhuma entregada, não cometeram, acho que não teve nem ameaço de cometer um pênalti, se bem que o Vitória não estava com a proposta de atacar o Grêmio, não estava. O meio-campo funcionou. Eu entendi que funcionou, Vila Sante e o Carbajo, funcionou, tá? O Natan Pescador, cara, foi bem o Natan Pescador,
Foi bem. Se apresentou ali, tentou fazer uma jogada que outra. Tá? Ele peca, ele não tem aquela mesma precisão do Cristaldo, né? Ele até teve uma bola que outra que ele podia ter pifado, né? Aquela pifada ali que ele limpa a jogada, ou ele recebe uma bola em condições, mas ele não tem aquela precisão do Cristaldo para dar o passe, para dar aquela pifada. Ou ele era bloqueado ou perdia ou dava o passe errado. Mas foi bem, foi bem. O Edenilson, cara, para mim não pode mais sair desse time do Grêmio. Não pode. Cara voluntarioso, se apresenta pro jogo, tá? Erra um passe que outro, mas passa muito as jogadas por ele. É o tipo do jogador que corre, tá? Ele corre, ele marca, ele ajuda na marcação e tem qualidade no passe, sabe marcar e se apresenta. É um cara que não se esconde do jogo, né? E o Soteudinho faz aquele Salcedo todo ali e tem qualidade, assim como o Pavão. E nessa pegada o Grêmio vai no primeiro tempo, né? Vai num abafa, consegue criar muitas oportunidades, mas o Vitória está fechadinho, marcando, tentando não dar espaço. No segundo tempo eu já vejo que o técnico do Vitória ele percebe e aí entra. Para mim hoje o grande problema do Grêmio. O técnico do Vitória ele percebeu que o Grêmio tem uma dificuldade tremenda na transição, defesa, meio-campo, ataque. O Grêmio tem essa dificuldade. O Grêmio, em vários momentos dentro do jogo, ele rouba a bola na defesa, ou no meio-campo, e fica sem aquela mecânica de jogo, aquele encaixe, de ter um repertório ali de alguma jogada que tu dê 3, 4 toques na bola e consiga estar dentro da área do adversário concluindo. O Grêmio não tem isso. O Renato ele não consegue dar esse padrão, criar isso, essa jogada. Claro que ele fala que é muita rotatividade de jogador, que é muito pouco tempo para treinar. Mas se vocês olharem os times que estão na ponta de cima da tabela, os treinadores, boa parte desses treinadores conseguiram isso. Se vocês olharem os jogos, um jogo que outro desses times, tá? Um Cruzeiro, um Red Bull Bragantino, o próprio Fortaleza, tá? O Palmeiras e Botafogo e Flamengo é chovendo molhado. Esses caras, os treinadores desses times, eles conseguiram implantar isso, essa disciplina tática dentro do time deles, que mesmo com a rotatividade, mesmo trocando o jogador, tu vê que os times têm, muitas vezes, uma jogada letal de transição ali, que rouba a bola na defesa e tem a transição rápida, defesa, meio campo, ataque. O Grêmio não tem. E o técnico do Vitória percebe isso, e o que ele faz no segundo tempo? Ele avança um pouco o Vitória. Eu vi o comentarista do canal onde eu estava assistindo o jogo, lá pelos 15 minutos, eu acho, 10, 15 do segundo tempo, ele diz que o Vitória estava apostado para o contra-ataque. Eu acho que não, eu discordo. O Vitória, o técnico viu isso, que mesmo que o Vitória estivesse no ataque, estivesse lá no ataque e perdesse a bola, o Grêmio é lento na transição, ele é lento, ele é desajustado, por vezes desajustado e até atrapalhado para fazer aquela transição defesa, meio campo e ataque usando os laterais. Então ele avança as linhas. Tinha momentos ali que a câmera pegava o Vitória no ataque, tentando atacar, tu via o Grêmio saindo com a bola de trás, melhor dizendo, o Grêmio saindo ali, e o Vitória com 6, 7 jogadores na linha do meio, avançando, do meio campo para frente, para tentar roubar a bola na defesa do Grêmio e, quem sabe, especular, fazer um golzinho, colocar o Grêmio em mais dificuldades ainda. Mas não deu certo porque o Grêmio volta no segundo tempo com a mesma intensidade no abafa, gente. Eu quero, assim, deixar bem claro isso. Para mim, o Grêmio ganha o jogo na vontade, na raça e no abafa. E aí entra. Só um detalhe, tanto que na hora do gol do Soteudinho, o gol do Grêmio sai na individualidade, tá? O gol do Soteudinho. Porque se olhar a hora da conclusão ali, ele limpa praticamente 4 jogadores para conseguir bater em gol. 4. Foi uma jogada praticamente criada só por ele ali, né? O gol sai na individualidade. Os melhores lances do Grêmio dentro do jogo saem na individualidade,
no abafa, algum jogador que consegue uma jogada melhor, o pênalti, o centroavante que entra, parece ser bom o guri, parece ser muito bom, dá um indício de que é muito bom jogador, tem domínio de bola, aquele tipo de centroavante que domina e bate. Mas o ponto mais importante para mim aqui, tá? Por que algumas vezes eu fico naquela de jogar ou não a toalha com o Renato como treinador? Apesar dele não conseguir dar ali um esquema tático no Grêmio, formar ali, montar, treinar, aplicar uma disciplina tática no Grêmio, que mesmo mudando os jogadores, ele conseguisse manter um mínimo de um padrão de jogo, mesmo assim, os jogadores correm. Ontem ficou o final do jogo contra o São Paulo e ontem esse jogo com o Vitória, fica claro que os jogadores ainda correm pelo técnico. Esse é o meu temor de uma troca de técnico agora. Porque pode acontecer de vez aquele racha. Porque os jogadores, dá para ver, é isso que eu aposto no Renato. Que eu aposto muito na permanência do Renato. Que ele vá tirar o Grêmio dessa situação, porque os jogadores jogam para ele. Os jogadores tentam o máximo possível fazer aquilo que o Renato pede. E aí que eu acho que tem que permanecer o Renato. Acho ainda, volto a crer, muito por conta disso. O Grêmio foi pro abafa, foi na vontade, pegou um time um pouco mais inferior e venceu. E é o que importa, e provavelmente vai ser assim, vai ter que fazer o mesmo. Tá? Toda vez que pegar esses times de menor qualidade que estão ali brigando, o Corinthians está ali. Dá para ir lá e ganhar do Corinthians. Tá? O Corinthians está na mesma situação, é um time instável, assim como o Grêmio e o próprio Vitória. Dá para ganhar do Corinthians. Não vou dizer tranquilamente, tá? Mas com aquela pegada, com essa vontade, dá para ir lá e buscar uma vitória. Na pior das hipóteses, um empate. Mas é isso. Tá? Foi o que eu vi do jogo. Fiquei satisfeito, muito por isso. O Grêmio com vontade, com pegada, com raça. E é isso, tem que trabalhar. Tem que parar dessa diretoria do Grêmio e o próprio treinador nosso parar de falar bobagem. Parar com vitimismo, parar de coitadismo. Parar de bater na porta dos outros para pedir pinico, principalmente para rival. Parar com isso. Trabalhar, treinar. Que os jogadores demonstram que é um mínimo de ajuste dentro do time, um mínimo de ajuste, tá? Eles têm pegada, eles têm vontade e dá para ganhar um jogo que outro, dá para somar pontos e sair dessa zona de rebaixamento e quem sabe ajustando o time agora com os reforços e tudo mais, especular ali alguma coisa nas Copas. Dá, cara. Vamos acreditar, vamos torcer, é isso aí, tá? Aqui é Grêmio, forte abraço, até o próximo vídeo.